Olá, queridos irmãos e amigos, bom dia para todos. Mais uma vez que estamos para trazer a mensagem do Senhor aos corações dos membros das muitas igrejas evangélicas deste país. A mensagem desta manhã é a seguinte: mais um aspecto da mentira, a fé fingida. 2 Timóteo 1,5 diz o seguinte: dou graças a Deus pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, estou certo de que também habita em ti. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Ele não é apenas um mentiroso, ele não copiou isso de ninguém, ele a inventou. Não existe mentira bem intencionada. De vez em quando alguém fala, eu preguei uma mentirinha branda, mentirinha branca, não sei porquê, poderia ser preta, não é? Pois bem, uma mentirinha só para resolver o problema, para não fazer a pessoa sofrer, etc. Mas não existe mentira bem intencionada. Não existe mentira a não ser de caráter pecaminoso. É um maldito mecanismo de defesa do ego. Nós temos o ego. Ninguém escapa disso. E são vários os mecanismos de defesa. E um deles é o mito, a mitologia, o mentir para se proteger. Vale ressaltar que o ego não tem religião. O ego não se converte. Mas para o caso do crente, esse tal de ego tem que ser dominado. Mas não é dominado por Deus. Por Deus, ele já domina o pecado com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quem tem que dominar o seu interior, a sua estrutura, é você. A mentira é o instrumento mais eficaz do diabo. Ele começou tudo exatamente com a mentira. E não foi aqui na terra, não. Ele começou mentindo aos anjos, aos quais arrastou para a sua desdita, oferecendo muitas coisas e, com certeza, coisas que ele não poderia conceder. Ele pretendeu ser igual a Deus, pretendeu subir às alturas e, naturalmente, ofereceu ali para os anjos alguns privilégios que os tais não tinham, até porque os anjos são serviçais criados por Deus para fins específicos. Nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas funções, nem todos têm a mesma gradação hierárquica. Ele mentiu, e mentiu, e mentiu, e 1/3 dos anjos dos céus o acompanhou. A mentira, meus queridos irmãos, está presente em todos os lugares. A mentira está presente de maneira farta no discurso político. Normalmente o político ganha eleição com mentira. São poucos os que ganham com a verdade. Claro que há políticos honestos, claro que há políticos verdadeiros. Temos visto ultimamente um confronto claro entre políticos e autoridades que primam pela verdade e outros que trazem nos lábios apenas a mentira. A mentira existe entre namorados, maridos, mulheres, entre superiores e subordinados. Encontramos mentira nos livros, em ilustrações até de sermões, que são invenções de pessoas. É o instrumento mais usado no mundo, a mentira. É o principal manejo dos diplomatas, dos governantes, daqueles que negociam. Pois o mundo, meus queridos irmãos, jaz no maligno, mergulhado até o teto na mentira. Empregada nas vendas, até em manifestações de fé. Quantas vezes a mentira é incluída até em orações? Quantas pessoas oram e ó Senhor, abençoa esse amado, essa amada. Suplicamos com fé. Veja bem, nem é amada, nem amado, nem tem fé. Então vejamos esse aspecto que vamos considerar a fé fingida. Claro, vamos considerar pelo paradoxo. Veremos pela ótica da fé sem fingimento. O primeiro tópico desse sermão é exatamente fé sem fingimento. Não apresente ao próximo uma palavra diferente do que o irmão, do que a irmã sente. Você pensou nisso?
Já parou para considerar essa questão? Quantas vezes você diz a seu irmão, a sua irmã, ao pastor, ou o pastor diz às ovelhas, palavras que não correspondem ao que ele sente? Se assim estiver fazendo, não importa o motivo, não importa a razão, é sempre mentira. É sempre mentira. Quantas vezes o irmão diz, vou orar por você, amado? Nem amado, nem é verdade, repito. Quantas vezes o irmão ou colega já disse, tenho profundo amor pelas almas perdidas, e não tem coisa nenhuma, é indiferente. Ama apenas as suas entranhas, seus objetivos, seus interesses. Ou pode contar comigo, vou orar por você. Saiu dali, você esquece, não ora nada. E ainda bem que essa pessoa não conta com você, porque você não vai atender, não vai ajudar, não vai resolver o seu problema. Quantas vezes as pessoas dizem, e às vezes obreiros, eu oro todos os dias pelas minhas ovelhas, quando no máximo faz uma oração por atacado, em determinado momento, ó Senhor, abençoa todas as minhas ovelhas, cuida delas, quando é você, pastor, que tem que cuidar, você está mentindo. Mentira é produção do diabo. Mentira é produção que nasceu no coração daquele maldito que está condenado. Você não pode, querido irmão, querida irmã, pastor, diácono, presbítero, mensageiro, o que for que você estiver ocupando em termos de cargo de trabalho, você não pode, não deve usar a mentira. Todo mentiroso é filho do diabo. Como você pode ter dois pais ao mesmo tempo? Você não se diz filho de Deus? Você não se diz nova criatura? Salvo, redimido, etc., com garantia de vida eterna, como é que você vai proceder como filho do diabo? Segundo ponto, fé sem fingimento. Não pregue o evangelho de lábios. Não pregue o evangelho de lábios, ainda que muito bem apresentado, com muita técnica, com muitos recursos de pregação, como exegese, homilética, apologética e tantas outras coisas possíveis, que faz com que a pessoa elabore um belíssimo sermão e prega. Não pregue de lábios. Eu conheci e conheço, graças a Deus, há muito tempo que não tenho visto, um pastor pilantra da pior qualidade, que tem um sermão belíssimo, nem sei se prega mais, um sermão belíssimo, muito bem elaborado, com recursos de retórica muito sofisticados. Contudo, a vida dele é de um suíno da pior qualidade no valão mais sujo da terra. Desonesto, safado mesmo. Palavra desagradável de ser colocada num sermão. Mas o irmão também conhece, os irmãos também conhecem, os pastores conhecem, dentro da sua igreja, conhece colegas que são assim. O evangelho não pode ser pregado de uma maneira apenas intelectiva, de lábios, tem que ser pregado de coração. Ou você ama o pecador, a igreja, a Deus, ou não. O amor tem que ser algo de verdade, algo produzido pelas entranhas do Espírito. Não adianta fazer de conta, não pode ser de lábios, não pode ser uma expressão facial. Pastores, pregadores e crentes não são artistas. Nós não estamos no mundo representando alguma coisa, representando um jeito de ser, representando uma pessoa que deveria ser assim ou assado. Não, o artista ele faz o papel que lhe deem. Estão pagando. Ele faz o papel de bom, de coração maravilhoso. Na outra novela ou no outro filme, ele é um bandido. Mas nós não somos artistas. Nós temos que ser genuínos diante de Deus e diante do próximo. É claro que a mensagem pregada cumprirá o seu desiderato, mesmo ao arrepio do coração do pecador. Mesmo quando uma pessoa errada prega a verdade, é verdade, é verdade. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas é muito melhor quando é produto do Espírito. E aí não pode ser de lábios. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, prega tentando levar algum tipo de vantagem, pior ainda. Pior ainda.
Algum tempo atrás conversava com alguém a respeito que tinha um imóvel grande, uma cidade da região serrana, no estado do Rio, e alguém falou, é um imóvel ótimo para abrir uma igreja. Não é que apareceu um camarada e abriu uma igreja? E logo começou a encher, para ele se apresentou como pastor e começou a encher, alugou uma loja maior, surgiu lá mais uma igreja de um indivíduo que tão somente está interessado em ganhar dinheiro. E olha, que vai ganhar mesmo, vai enganar muita gente durante muito tempo, mas não vai enganar a Deus nem durante um segundo. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, a questão da mentira é algo muito sério. Existe nas igrejas evangélicas, especialmente na minha denominação, aqueles primeiros bancos. E tem um banco ali onde normalmente as pessoas que vão dar a profissão de fé, igrejas que ainda usam, tem igrejas que não usam mais esse processo, apenas comunicam, fazem isso num gabinete, etc., ou num grupo, numa classe. Mas, tradicionalmente, é comum as pessoas sentarem ali para dar uma profissão de fé. E o pastor faz perguntas, muitas perguntas. E pergunta se ele tem certeza de salvação, pergunta se ele aceita receber uma visita de comissão para orientação, pergunta se ele vai ser dizimista, e a todas as indagações, as pessoas que ali sentam confirmam, vou. São batizadas, são integradas e não fazem nada daquilo. Sabe qual o nome que dão a esse banco? Banco dos mentirosos. Banco dos mentirosos. Os pastores que estão me ouvindo sabem disso, pelo menos os batistas ou aquelas que usam esse processo de profissão de fé, certo? Banco dos mentirosos. Prometem, mas não cumprem. Prometem, mas não realizam. Prometem, mas não fazem. Isso está nos lábios dos crentes. Ah, mas os pecadores fazem isso. Os pecadores têm direito de fazer isso à vontade. Os pecadores têm direito de roubar, matar, mentir, prevaricar, têm direito de fazer tudo. Eles não são filhos de Deus. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles são produtos da mentira, vivem na mentira, vivem pela mentira, se realizam com a mentira, enganam e são enganados e acham que estão levando vantagem em tudo. Mas não pode ser assim com o crente. Nós queremos um avivamento de verdade, de conteúdo. Não queremos avivamento de fachada. Não queremos barulho. Isso todo mundo sabe fazer. Cultos gritados todo mundo pode fazer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que a igreja precisa. Nós precisamos de viver o evangelho em verdade, em espírito. Assim como Deus olha para o nosso interior, nos vê. Assim devemos nos comportar diante do próximo, diante do mundo. Um terceiro aspecto nesse sermão é fé sem fingimento. Não faça orações de lábios, por mais barulhentas e sofisticadas que possam ser. É mentira. Orações de lábios. Será que existe mesmo orações de lábios? Claro. Tem crente que ainda pensa que por muito gritar, Deus vai ouvir. Pensam que usando de uma técnica de construção ideal, de um discurso perfeito na oração, Deus vai se impressionar e vai ouvir. Parece até que não leram ainda uma das orientações de Jesus Cristo sobre a oração. Sabe qual é? É aquela, e quando orares, não sereis como os hipócritas. Olha só, você se ora gritando, se ora tentando convencer a Deus, você é hipócrita. Não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Claro, já se apresentaram, já foram admirados, já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pode, pelo muito falar, serem ouvidos. Mateus 6, 5 a 7. Você conhece esse versículo? Leia Mateus 6, 5 a 7. Você já ouviu falar disso? Mateus 6, 5 a 7.
Você quer aprender a orar direitinho? Mateus 6, 5 a 7. Você gostaria de orar de um modo a agradar a Deus? Mateus 5, 6, 5 a 7. Você quer ser ouvido por Deus? Mateus 6, 5 a 7. Mas por que você quer gritar, se esgoelar? Parece mais uma reunião de loucos. Igrejas que parecem verdadeiros hospícios de tantos gritos. Enlouquecem as pessoas, provocam dores nos ouvidos, nas orelhas dos irmãos e dos amigos. Aqui desse texto, observamos muitas coisas. Se exibir na oração. Tem gente que, eu não gosto de orar, eu gostaria de ser avisado antes para pensar direitinho, organizar o pensamento. O quê? Fazer um discurso? Você quer fazer um discurso diante de Deus? Se fizerem, estão ganhando o que verdadeiramente queriam, aparecer. A boa oração é em secreto, no escondido, lá no seu quarto, ao lado da sua cama, sentado, deitado, pendurado, igual um morcego, não importa. Num ônibus sacudindo, dirigindo, no trem, não importa. Por que gritar para Deus? Alguém pensa que ele é surdo? Realmente me parece que seja já bem idoso, até porque ele é eterno, mas surdo ele não é, não. Um quarto ponto sobre a questão da fé sem fingimento é que não tenha uma vida cristã de fachada. Vida cristã de fachada. O que é uma vida cristã de fachada? Isso se aplica a qualquer coisa. Um indivíduo pode ser rico de fachada, ou seja, aquele indivíduo que as pessoas acham que tem muito dinheiro. Aquele indivíduo que as pessoas acham que é importante. Aquele indivíduo que está endividado até os cabelos, mora numa magnífica casa, tem um carro cuja prestação não está pagando, mas ele se exibe com aquele carrão. Isso é uma vida de fachada. Uma vida cristã também pode ser de fachada. E vida cristã de fachada é mentira. Qualquer coisa de fachada é mentira. Por que se usa essa expressão fachada? A pessoa tem uma propriedade, uma casa relativamente humilde, e ele quer ali colocar um comércio, então ele vai na parte da frente, e prepara um grande outdoor, uma faixa enorme, um trabalho artístico, com um nome bonito, pinta muito bem na frente, troca a porta, etc. Lá dentro está tudo da mesma maneira. Mas quem passa poxa, que obra maravilhosa, que mercado, que comércio bonito, mas é de fachada. Não tem nada lá dentro novo. Não tem nada lá dentro que seja moderno. São as mesmas coisas, mas as pessoas atraem o próximo pela fachada. Às vezes entram numa loja, um indivíduo bem vestido, de terno, etc., e as pessoas recebem com muito cuidado e é um assaltante. E às vezes vem um outro com roupa simples e as pessoas não dão a mínima e é quem tem dinheiro no bolso para comprar. Conversava com um amigo há pouco tempo a respeito disso. De um indivíduo chegou numa loja, ninguém dava nada por ele e ficou distraído lá conversando com outros e o camarada sentado esperando alguém para conversar. Ele queria simplesmente comprar um carro. Saiu, atravessou a rua, comprou na outra loja em frente um carro à vista e pagou um dinheiro. E o bobo do vendedor, que atentou para as roupas simples daquele e olhava para os outros bem vestidos como sendo importante, deixou de fazer um excelente negócio. Fé sem fingimento. Não leve, meu querido irmão, em Cristo Jesus, uma vida cristã de fachada. Aquela vida que os outros acham que o irmão é um bom crente. A quem você pensa que está enganando? A Deus? Vida cristã de fachada é aquela de você ir à igreja, bem vestido, com a Bíblia embaixo do braço, e respondendo, amém, aleluia, paz do Senhor, meu querido irmão, que bom lhe ver, que coisa agradável vir para a igreja e encontrar o irmão. Estava pensando no irmão agora há pouco. Aliás, ontem orei pelo irmão. Para aí, você está enganando a quem? Isso é vida cristã? Não. Deus não aceita, Deus não quer saber disso, eles são pessoas mentirosas. As pessoas, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai saber tudo da sua vida. Não adianta tentar enganar,
Não adianta tentar iludir. Não adianta tapear com palavras. Não, não. Viva a verdade o tempo todo. Por acaso Deus ouve a oração do crente de fachada? Pode se esguelhar, pode gritar, pode rasgar as roupas, pode ficar mudo de tanto gritar, que Deus não vai ouvir. Porque Deus atenta para o coração, Deus atenta para a simplicidade, Deus atenta para a verdade do Espírito. Por isso a oração tem que ser produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. As pessoas verão que Deus não lhe atende. E faz muito bem não lhe atender, porque são crentes de fachada, crentes mentirosos. Que mensagem dura. Eu reconheço, meu querido irmão, minha querida irmã, mas é o que mais se vê. Pessoas que estão cantando na igreja, tocando e se esgoelando, cantando, fazendo solos, quartetos, duetos, coros, bandas, tocando, etc. Na igreja, no culto, é uma beleza. Tem uma linguagem bonita, tem uma linguagem totalmente contextualizada com aquilo que se deve falar ali, mas quando saem dali, quando vão para a rua, quando vão para o trabalho, quando vão para os negócios, quando vão para as viagens, quando vão para as reuniões com os amigos, procedem do mesmo modo que aquelas outras pessoas iníquas. Você está enganando a quem, meu querido irmão? Minha querida irmã? Você acha que Deus não vai lhe cobrar essa mentira? Você acha que Deus não vai lhe puxar a orelha? Será que Deus não vai lhe dar um bonito peteleco nessa orelha? Não se esqueça, um peteleco que Deus der na sua orelha, joga a sua cabeça longe. Então, irmãos, passem a orar em espírito e em verdade. Passem a orar com o coração. Passem a viver vida cristã de verdade e de fato. Busquem a Deus não para obterem coisas para os seus deleites, não para obter coisas para os seus familiares, não para melhorar de vida. Busquem a Deus para agradá-lo, para servi-lo, para levar a humanidade pecadora a procurar a Deus, porque está vendo as transformações inequívocas na sua vida. Mas busque a Deus, portanto, para a glória, para a honra de Deus. Para encher o coração de Deus, vamos usar aqui uma linguagem antropomórfica, encher o coração de Deus com contentamento a respeito dos seus filhos. E assim você possa ver a obra de Deus prosperar, o reino de Deus crescer, as pessoas se converterem e passarem a dar testemunho. Ali está um crente de verdade. Ali está um pastor de verdade. Ali está uma igreja de verdade. É para lá que eu vou. É junto com aqueles que eu quero passar a vida eterna. E que Deus a todos abençoe.